Tema da mensagem desta noite: a voz de Deus. A voz de Deus. João 12, 28. Está escrito: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Aleluia, glória a Deus. Tema desta mensagem: a voz de Deus. Todo homem necessita de duas coisas. Todo homem necessita de duas coisas. Primeiro, saber que Deus fala. Segundo, entender que Deus ou o que Deus fala. Todo homem precisa de duas coisas. Primeiro, saber que Deus fala. Tem muita gente que vive a sua vida sem compreender isso, sem entender que Deus fala. Deus sempre falou e Ele continua falando. Deus fala. E quando o homem entende ou ele sabe que Deus fala, então existe uma esperança. Porque o homem sem Deus não é nada. E o homem que não ouve Deus, não há esperança para ele. Mas quando ele sabe que Deus fala, então ele pode, quem sabe, conforme disse o escritor sagrado, tateando, encontrá-lo, ainda que ele não esteja longe, e ouvir a voz de Deus. Jesus Cristo, quando escreveu, ou quando João escreveu a respeito de Cristo Jesus, no capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A vida está na voz de Deus, a vida está na direção de Deus, e todo homem precisa saber isso, que Deus fala. Mas não apenas saber que Deus fala, o homem precisa entender o que Deus fala. Quando então o homem entende o que Deus fala, a sua vida então agora tem um sentido verdadeiro. Agora ele consegue compreender para que é que ele nasceu. Agora ele consegue compreender o sentido da vida. O sentido da vida está em Deus e na sua santa palavra e na voz preciosa que ele revela aos homens, que ele não os abandonou. Aleluia! O homem precisa entender a voz de Deus. Você precisa entender. Quando você entender, as coisas farão sentido em sua vida, porque você não é um acaso do destino. Você não foi criado sem um propósito. Tudo o que Deus fez com um propósito. E você então precisa entender, porque Deus fala. E Deus fala porque quer ser compreendido. E Deus fala para estabelecer os seus propósitos na terra. E Deus fala por amor a você e à humanidade. Deus fala, Ele sempre falou e vai continuar falando, e quando Ele fala, coisas grandes acontecem. Quando Ele fala, coisas que não existem vem à existência. Quando Deus fala, Deus falou com Noé. E quando Deus falou com Noé, Deus deu uma direção para que ele fizesse uma arca. E através da arca, ele e toda a sua família foram salvos. Deus falou com Moisés por uma sarça ardente.
E quando ele falou, estabeleceu um projeto de libertação de 3 milhões de pessoas que viviam escravos no Egito. Deus falou com Filipe e ordenou que ele descesse a estrada de Jerusalém para salvar um eunuco, e ele foi batizado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus fala, e Deus falou com Pedro, e mandou que Pedro fosse até a casa de Cornélio, e todos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Deus fala, e Deus falou com Josué, e ordenou que ele tivesse bom ânimo, e que ele se esforçasse, e nesta palavra, e na voz de Deus, Josué tomou toda a nação, toda a terra de Canaã, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deus fala. E por que você está dizendo isso, André? Eu estou dizendo isso porque agora Deus está falando com você. Nesses dias, Deus está falando com você. É por isso que você está atento à minha pregação. Não é porque eu sou um bom pregador, mas é porque Deus está chamando a sua atenção e Ele está falando com você. Deus fala. E você deve levar em consideração isso, que o Deus que criou os céus e a terra, Ele está falando com você. Você não pode negligenciar a voz dEle. Você não pode tratar a voz dEle de qualquer maneira. Deus está falando com você. Isso é muito grande. Eu estava a pensar sobre isso. É muito grande. O Deus que falou com Abraão, o pai da fé, Ele tem falado comigo. Oh, aleluia. O Deus que falou com Moisés pela sarça ardente, tem falado com você. O Deus que abriu a sua boca e criou os céus e a terra por sua palavra, tem falado com você. E a pergunta é, como você tem tratado a voz de Deus? O quanto você tem dado crédito a essa palavra? Porque esses grandes homens da Bíblia, eles ouviram Deus falar, eles atentaram para o que Deus disse, eles obedeceram a palavra que saiu da boca de Deus, e eles realizaram coisas grandes através do Deus que fala, porque Ele fala, e Ele tem falado a cada dia, e Ele está falando de novo com você hoje, e Ele está dizendo, ei, preste atenção no que eu falo contigo, porque eu sou o seu Deus, aleluia. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, está escrito, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que lhe hoje ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando isso acontecerá? Quando vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. O Deus que fala deve ser honrado, o Deus que fala deve ser glorificado, e quando Ele fala, tudo tem que parar. Quando Ele fala, eu preciso dar atenção ao Deus que criou os céus e a terra, porque isso é realmente uma grande glória, Ele falar comigo. Um dos grandes problemas, como eu introduzi esta mensagem, que o homem precisa saber que Deus fala, é justamente essa verdade que eu vou colocar agora. Alguns deles acham impossível que o Deus que criou os céus e a terra fale com eles, mas Deus fala. O salmista Davi, no Salmo 8, ele fez a mesma observação. Ele disse, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Davi parou e disse, não é possível que o Senhor está olhando para uma pessoa tão insignificante quanto eu. Não é possível que o Senhor está falando comigo, mas é verdade, Deus fala, e Deus está falando, e Deus continua falando,
e Deus não vai se calar até a consumação dos séculos. Por quê? Porque Ele ama o mundo. Está escrito em João 3,16, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus ama, Deus fala, aleluia. Uma coisa é certa, Deus fala. E se Deus fala, então o homem precisa, primeiro, ouvir a voz de Deus. Você precisa dar ouvidos a Deus. Está escrito em Hebreus 3,7, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, versículo 10. Por isso, diz o Senhor, me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O Senhor, a Bíblia diz que Ele se indignou contra aquela geração. Por quê? Porque Ele falou, eles ouviram, mas endureceram os corações deles. Não endureça o seu coração. A voz do Senhor é a voz da salvação. Não endureça o seu coração. A voz do Senhor é a voz de amor, é a voz de misericórdia, é a voz que pode te tirar da calamidade que você se encontra. Não endureça o seu coração. Se você pode ouvir Deus, você é um privilegiado. Se você pode ouvir Deus, eu vou dizer mais, você é um escolhido. Se você pode ouvir Deus, é porque Deus quer te mover segundo um propósito. Se você pode ouvir Deus, é porque Deus quer te mover segundo um propósito. Mas se você pode ouvir Deus, você tem a obrigação de obedecer a Deus. Você não pode fazer de conta que não está entendendo. Você não pode, entre aspas, voltar para trás, fazendo de conta que você é um nécio ou ignorante. Não, a verdade chegou até você. A voz de Deus é a voz da verdade. E se a voz foi revelada a mim e a você, então agora eu preciso obedecer. Glória a Deus, Deus fala. E se Deus fala, então o homem precisa, segundo, conhecer a voz de Deus. Conhecer a voz de Deus, ou saber se realmente é Deus quem está falando. Deus fala, e Deus fala com seus filhos. Mas a pergunta é Deus que está falando? E eu entro aqui num contexto da mensagem importante, porque há uma pergunta no coração de muitas pessoas: como é que Deus fala? Deus fala, André, mas como é que Deus fala? Como eu posso identificar a voz de Deus? Deus fala, como é que Ele fala? Deus pode falar de muitas maneiras. Deus pode falar de muitas maneiras. Eu vou citar algumas delas aqui para você. Deus fala pelo Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e Ele vos conduzirá em toda a verdade. Disse mais o Senhor: Ele vos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. Então Deus fala pela pessoa do Espírito Santo. Deus fala pelas circunstâncias. Algumas pessoas, elas vão precisar de circunstâncias para entender Deus. Algumas pessoas estão tão desenfreadas em suas vidas, tão longe de Deus, e tão ignorantes quanto ao Deus que fala, que elas precisarão de circunstâncias para poder parar e ouvir Deus. Deus fala pelas circunstâncias. Você já tentou conversar com uma formiga? Não, você não vai conseguir. Talvez você tenha que cercar o caminho da formiga
para que ela então compreenda o que você quer com ela. Então por isso, às vezes, Deus fala pelas circunstâncias, para fazer com que a formiga entenda. Deus fala também por outras pessoas, por intermédio de outras pessoas. Deus pode falar. Quer um exemplo bíblico? Naamã. Deus falou primeiro pela escrava que estava na casa dele, que direcionou ele até o profeta. Deus estava falando pela vida daquela menina. Logo em seguida, Deus falou pelo servo de Naamã. Naamã era um homem orgulhoso e não queria descer nas águas do rio Jordão, mas o servo dele olha para ele e diz: Naamã, general, se o profeta lhe pedisse coisa pior, maior, você não faria para ser curado? Então desce. Deus estava falando pela boca daquele homem para abençoar Naamã, porque a voz do Senhor tem sempre esse propósito: abençoar. O problema é que nós, segundo a nossa ótica e os nossos conceitos humanos, nós não entendemos, não compreendemos os propósitos divinos. Por quê? Porque alguns de nós ainda não são espirituais, e a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parecem loucura, mas o homem espiritual entende tudo bem. Então, nós às vezes resistimos à voz do Senhor, mas eu estou aqui para lhe dizer hoje: Deus fala e você precisa obedecê-lo. Deus está falando, aleluia, glória a Deus. Deus fala por intermédio de pessoas. Deus fala também por intermédio da dor. Sabia? Deus fala. Provérbios 20:30, o castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Às vezes, Deus vai permitir alguém no leito de dor para poder falar com ele. Às vezes Deus vai permitir alguém no fundo do poço, para essa pessoa levantar e olhar para cima e ouvir a sua voz. Deus fala através da dor. Deus fala através dos profetas. Deus continua falando. Nós cremos nisso. Não cessou esses dons, os dons proféticos continuam, e em Tessalonicense, 1 Tessalonicense 5:20, está escrito: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Deus fala, e Deus fala por profecias, mas nós aprendemos algo aqui: eu não devo tratar com desprezo a profecia, mas eu devo tomar a profecia e colocar à prova e ficar com o que é bom. Colocar à prova onde? Colocar à prova na palavra de Deus. Ela precisa ser referenciada pela santa palavra inerrante do Senhor Jesus Cristo. Então Deus fala e eu não devo descartar, porque Deus pode falar por um profeta, mas profeta é homem, e homem pode interpretar errado o que viu. Por isso eu costumo dizer para as pessoas: pegue a sua profecia e coloque na prateleira, analise. Você não pode tomar decisões por um profeta, você tem que tomar decisões segundo o Espírito Santo que fala pela palavra de Deus. Isso é certeza de bom resultado. Deus fala também pelos profetas, mas Deus fala também por sonhos. Deus continua falando por sonhos. Eu posso afirmar isso, porque é um dos principais canais de comunicação de Deus comigo, são sonhos. Ele fala comigo por sonhos, e Ele me deu a interpretação desses sonhos. Então Ele fala constantemente comigo. Deus fala por sonhos. Deus fala também por sonhos, mas preferencialmente, André, por onde Deus fala? Deus fala por sua palavra. Porque está escrito em Hebreus capítulo 1, falando Deus muitas vezes no passado aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias, escolheu Deus falar por intermédio do seu Filho,
que é Jesus Cristo, ou a palavra de Deus. Deus fala preferencialmente pela palavra de Deus. E aí nós entramos em algo importante aqui. Se Deus fala pela palavra de Deus, por que Deus fala? Ou para que Deus fala? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, vamos ver esse texto. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! Para que Deus fala pela palavra, André? Deus fala pela palavra para ensinar. Deus fala para repreender. Deus fala para corrigir. Deus fala para educar na justiça. Deus fala a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Aleluia! Deus está falando com você para você ser perfeito, mas não só isso, Deus fala para que você seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, ou seja, para o propósito dele. A voz de Deus é a revelação, ou é o trabalhar de Deus por ela, para que se cumpra os propósitos divinos em minha vida, em sua vida. Então preste atenção no que Deus tem falado com você, obedeça o que Deus tem falado com você. Deus fala, e Deus pode falar de muitas maneiras. Deus pode falar, por exemplo, através de anjos. Deus falou no passado, mas Deus falou também na igreja primitiva por anjos. Deus falou com Filipe e um anjo apareceu a ele e disse: desce o caminho de Jerusalém. Um anjo falou com Filipe. Agora pasme, Deus falou no passado através de uma jumenta. Deus fala e falou, no caso, através de uma jumenta. E falou com o profeta Balaão, que estava em desobediência. Deus fala para corrigir. E eu não sei aqui quem que era a jumenta, se era o animal ou era Balaão que estava desobedecendo a Deus. Deus fala e fala para corrigir. Deus tem falado para corrigir-nos, glória a Deus por isso. Mas entenda o que eu vou lhe dizer. Deus pode falar de diversas maneiras, mas a voz de Deus sempre estará em consonância ou de acordo com a Bíblia, com a santa palavra de Deus. Se aquilo que você está ouvindo não está de acordo com a palavra de Deus, não é Deus quem está falando. Tudo que Deus fala, fala em consonância com a palavra de Deus. Alguém chega a mim e diz: André, Deus mandou eu largar da minha esposa. Não foi Deus que falou com você. Ou foi sua carne, ou foi o próprio diabo que falou com você. Deus nunca mandaria você largar a sua esposa ou o seu esposo. Nunca, porque ele estaria indo contra a própria palavra dele. Jesus Cristo disse em Mateus 19:6, portanto, o que ajuntou o homem, o que ajuntou Deus, o homem não separe. Deus nunca vai falar isso para você. Não é Deus que está falando com você. Alguém então chegou para mim e disse: André, Deus mandou eu não ir mais à igreja. Eu digo: não é Deus que está falando com você. Deus nunca mandaria você não ir à igreja, porque ele estaria indo contra a própria palavra dele. Disse o escritor de Hebreus no capítulo 10, versículo 25, não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Se então você está ouvindo uma voz mandando você não vir à igreja, é uma pessoa usada pelo inferno, porque não está em consonância com a palavra de Deus. Mas aí então, quando ouvimos a voz da desobediência, ou da mentira, do engano, então são nos apresentados bons álibis. Um bom álibi que você ouve aí para você não ir à igreja. A igreja é você.
Você é igreja. Não, você não é igreja. Você é templo. E quando a Bíblia diz que você é templo, está falando de morada. Você é morada do Espírito Santo. Agora, igreja, quando você vê esse texto de Hebreus, você entende o que é igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem para adorar, para glorificar e trabalhar para o Senhor Deus. A igreja pode sim, conforme no livro de Atos, se reunir em casas. Mas a igreja não é você, a igreja não sou eu sou morada do Espírito Santo. A igreja somos nós. Eu não sou corpo, eu sou membro de um corpo. Mas quando eu estou com os meus irmãos, então eu sou o corpo de Cristo. Aonde Ele é o cabeça. Nós precisamos entender isso. Porque o diabo tem enganado a muitas pessoas e arrancado eles do trabalho da seara do Senhor. E digo mais, uma igreja, ela não é simplesmente uma reunião de pessoas, mas a igreja tem as características da noiva de Cristo. Uma igreja, ela é caridosa. Uma igreja, ela prega o evangelho. Uma igreja flui no poder de Deus. Uma igreja batiza. Uma igreja prega a eternidade. Uma igreja tem as características da noiva. Então, se você está andando por uma voz que é contra a Bíblia, essa voz que você está andando não é a voz de Deus, porque a voz de Deus estará sempre de acordo com a palavra de Deus. E eu vou dizer algo para você, há um ditado que diz por aí: a voz do povo é a voz de Deus. Não. A menos que a voz do povo esteja em consonância, esteja de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Aí você pode até dizer que a voz do povo nessa circunstância está sendo a voz de Deus. Você precisa entender isso. E terceiro, Deus fala. Então, se Deus fala, o homem precisa entender a vontade de Deus. O homem precisa, como eu disse, primeiro o homem precisa ouvir a voz de Deus, ouvir, ou seja, decidir obedecer. O homem precisa conhecer a voz de Deus, saber qual é a voz de Deus, e o homem precisa entender a voz de Deus, ou seja, a vontade de Deus. O texto que eu li no início desta mensagem traz luz àquilo que eu quero falar nesse instante. A Bíblia diz no capítulo de João 12, 28, que Jesus Cristo orou e disse: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido dizia que havia sido um trovão, e outros diziam que um anjo lhe falou. Preste atenção aqui. Há um grupo de pessoas, há uma multidão, aparentemente há religiosos, e aqui há discípulos, e Jesus Cristo está ali. Existem 3 grupos ali representados, e cada um ouviu de um jeito, cada um entendeu de um jeito a voz do Senhor. O primeiro grupo pensou que fosse um trovão, o segundo grupo pensou que era a voz de um anjo, e o terceiro grupo, que eram os discípulos de Jesus Cristo, entenderam que era a voz de Deus. Então você precisa entender a voz de Deus, ou entender a vontade de Deus. Você precisa buscar esse entendimento, porque muitos estão sofrendo porque eles não entendem a vontade de Deus, vivem à margem da vontade de Deus, não se colocaram ainda no centro da vontade de Deus. E por isso não se realizam, porque o Espírito da alegria traz alegria para o nosso espírito. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós precisamos entender. O primeiro grupo pensou que fosse um trovão, eles só ouviram um barulho, eles não ouviram a voz de Deus. Algumas pessoas estão ouvindo só o barulho, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Aqui fala do mundo. O mundo não consegue entender. Veja bem o que está acontecendo nos nossos dias. Há uma pandemia. E nós que estamos em Cristo e que conhecemos a palavra de Deus, sabemos.
que essa pandemia é um recado de Deus, é o início das dores, é o Senhor preparando e avisando a sua igreja para a sua volta, mas o mundo não compreende isso, o mundo apenas escuta um barulho. O primeiro grupo só viu um barulho, e o segundo grupo? O segundo grupo achou que era um anjo falando. Aqui fala de muitas religiões, que tem um aspecto espiritual, que tem uma religiosidade, que tem muitos ritos, mas são apenas religiosos, eles não conseguem ouvir a voz de Deus, eles não conseguem entender a voz de Deus, eles não colocam Deus no devido lugar, eles roubam a glória de Deus, eles tocam na glória de Deus. Não, seja glorificado sempre entre nós o Deus verdadeiro, eterno, santo e reto, e a Ele seja toda a glória, e nós precisamos colocá-lo no lugar certo. Algumas religiões, por exemplo, que acreditam que Jesus Cristo é um ser evoluído. Jesus não é um ser evoluído, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu, e se Ele não fosse o Filho de Deus, nós não poderíamos dizer que o sacrifício foi perfeito por nós na cruz do Calvário. Algumas pessoas acreditam que Jesus Cristo é um arcanjo. Não, Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele estava desde o início na criação, Ele é eterno e Ele é Deus. Então eles pensam, é um anjo. Mas agora tem a terceira classe, qual? Dos discípulos. Eles entenderam o que Deus falou. Quem é discípulo entende. Quem está querendo fazer a vontade de Deus entende. Quem está seguindo a Jesus Cristo entende. É o que Jesus disse em João 10:26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Olha só isso aqui, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia! Sabe por que os discípulos ouviram e entenderam? Porque eles eram ovelhas de Jesus Cristo. Para ouvir e entender a voz de Deus, nós precisamos ter Jesus como nosso Senhor. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos ser ovelhas. Nós precisamos, conforme disse Davi no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu preciso colocá-lo como meu pastor. E quando então, preste atenção nessa dinâmica, eu então coloco Jesus como meu pastor, Ele é o meu Senhor, então eu entendo a vontade de Deus, eu entendo a voz de Deus, e quando eu entendo a voz de Deus, sabe o que acontece? A fé nasce no meu coração, porque está escrito, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé nasce no meu coração, e com a fé eu agrado Deus. Então é necessário entender a voz de Deus. E eu aqui agora quero resumir isso aqui dizendo algo a você. Enquanto o homem não conhece, não entende e não se dispõe a obedecer à voz de Deus, nada de Deus pode acontecer em sua vida. Eu vou repetir isso. Enquanto o homem, e eu estou falando com alguém aí, enquanto o homem não conhece, não entende e não se dispõe a obedecer à voz do Senhor, nada de Deus pode acontecer em sua vida. Deixa eu lhe contar uma história que reflete muito daquilo que eu preguei aqui. Samuel, o profeta Samuel. Este momento se passa quando Samuel ainda era um menino. Samuel, filho de Ana e de Eucana, filho da mulher estéril, que recebeu um milagre de Deus e deu o seu filho para morar todos os dias da sua vida no templo. A Bíblia diz que Samuel, então vamos ler esse texto aqui. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. E estando também, preste atenção nessa história, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele,
eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu? Torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia, preste atenção nisso, não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. Preste atenção nisso aqui. É mais ou menos um retrato do que eu tenho pregado esta noite. Deus estava falando com Samuel, mas Samuel não conhecia a voz do Senhor. A obra de Deus não podia acontecer na vida de Samuel, porque ele não conhecia a voz do Senhor, ele não entendia a voz do Senhor, e por conta disso não podia obedecer a voz do Senhor. E o Senhor chamou ele por 3 vezes, e as 3 vezes que o Senhor chamou, ele ia até o profeta Eli, e dizia, por que me chamaste? E o profeta diz, não, eu não te chamei. E ele voltava para sua cama, e novamente o Senhor o chamava, Samuel, Samuel, e ele corria ao profeta Eli e dizia, por que me chamaste? E o profeta diz, não, eu não te chamei, volta para a tua cama. E de repente o profeta, que já conhecia a voz do Senhor, entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. E ele disse, quando ele te chamar de novo, você vai dizer o seguinte, eis-me aqui, diga isso. E então você vai dizer mais, fala que o teu servo ouve. E ele fez isso, e então o Senhor falou com ele, aleluia. Olha, você precisa saber que Deus fala, e você precisa conhecer a voz de Deus. E eu queria colocar algo importante aqui, não confunda a voz do homem com a voz de Deus, não confunda. Às vezes é o homem que está falando, e você precisa conhecer a voz de Deus, e você precisa pegar a voz do homem e apresentar frente à palavra de Deus, para ver se é Deus que está falando. Não confunda a voz do homem com a voz de Deus, mas o inverso também é verdadeiro, não confunda a voz de Deus com a voz do homem. O que você está dizendo, André? Às vezes Deus está falando por um homem, e você não está achando que é Deus, mas está achando que é o homem. Você precisa do discernimento do Espírito, para não confundir a voz de Deus com a voz do homem, mas também para não confundir a voz do homem com a voz de Deus, porque Deus pode estar falando pela boca do homem, como acredito que Deus está falando pela minha boca agora para você, dizendo, ouça o Senhor, preste atenção no Senhor, entenda o que o Senhor está falando com você, obedeça o que o Senhor está falando com você. E então, no versículo 9, disse Eli a ele, há de ser que se ele te chamar, dirás, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Quando você se dispor a obedecer ao Senhor, a voz do Senhor ficará mais forte. Quando você verdadeiramente decidir no seu coração, obedecer integralmente o que Deus fala, a voz dele vai ficar mais límpida. E digo mais, ele vai falar mais. Porque o próprio Cristo Jesus, em Mateus 7, versículo 6, disse, não atire pérola aos porcos, caso contrário,
estes as pisarão. Não dê coisas preciosas para quem não valoriza. Não dê coisas de valor para quem não entende o valor das coisas. É mais ou menos isso que tem acontecido com alguém que está aí. Deus tem falado, Deus tem dado a palavra, mas você não dá o valor devido à palavra. Isso é jogar pérola aos porcos, como disse Jesus Cristo. Eles pisam nas pérolas. Assim é quando Deus fala comigo, assim é quando Deus fala com você, e eu faço de conta que não estou escutando. Assim é quando Deus falou comigo, e essa palavra foi escrita nas tábuas do meu coração, mas agora eu voltei para a lama, eu voltei atrás, e eu abri mão daquilo que Deus me deu. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma pérola que foi entregue em minhas mãos, e agora, como disse o salmista, eu guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não peque contra Deus, mantenha a palavra dele, anda pela palavra dele, obedeça a palavra dele, entenda a palavra dele, ouça a palavra do Senhor com disposição, a voz de Deus. E eu louvo ao Senhor porque Deus continua falando. Eu louvo a Deus porque você vê esse pastor hoje aqui pregando com tanta vontade, com tanta gana. Isso aqui é o Espírito Santo revelando o amor dele por você e dizendo: ouça a minha voz, entenda a minha voz, obedeça a minha voz, porque eu tenho falado, eu falo a todo momento, eu falo de diversas maneiras com você, mas você não pode tratar aquilo que eu falo de qualquer maneira. Precisa ser obediente e precisa haver reverência com a palavra de Deus e com o que Ele fala. Aleluia, glória a Deus, porque Deus continua falando, porque há muitas vozes hoje no mundo, e eu quero dizer algo a você: se você não valoriza a voz de Deus, você vai acabar valorizando outra voz. Se você não valoriza a voz, que é espírito e vida, você vai acabar valorizando outra voz. É natural, isso é automático. É automático. Há muitas vozes. Deus falou com Adão e Eva. Deus falou com Adão e Eva. Mas sabe o que aconteceu? Eles não deram o devido valor à voz de Deus. E eles valorizaram a voz da serpente, de Lúcifer, de Satanás. E você sabe o fim deles. Se você não dá o devido valor à voz de Deus, você vai acabar valorizando outra voz. Há muitas vozes no mundo esses dias. Há a voz do diabo, a voz do pecado, a voz do desânimo, a voz da mentira, a voz da tentação, a voz da dúvida, a voz da incredulidade que quer fazer nos voltar atrás. Há muitas vozes. Há barulhos no mundo todo, mas eu quero dizer algo a você: tem também a voz de Deus, e Deus não para de falar, e a voz de Deus é uma voz poderosa, é uma voz forte para aqueles que estão decididos a obedecer, é uma voz poderosa para aqueles que estão decididos a entendê-la e andar por ela. Deus não joga pérola aos porcos. Eu preciso querer e entender e obedecer. O salmista, no Salmo 29, diz que a voz dele é poderosa. Ezequiel, no capítulo 43 do seu livro, diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Já esteve perto de uma cachoeira? É um grande barulho. Assim é a voz do Senhor, a voz de muitas águas. Essa voz sobrepõe todas as outras vozes. Mas quando você está perto dessa voz, quando você busca essa voz, quando você quer entender essa voz,
Se você estiver longe de uma cachoeira, não há barulho grande, mas quando você está perto, a voz de muitas águas fala mais alto na tua vida. E quando Deus fala mais alto em tua vida, tudo que é de Deus, então se estabelece na sua vida. Todos os atributos, todas as bênçãos, todos os propósitos, tudo aquilo que Deus tem para você, quando você ouve a voz de Deus. Aleluia! Nós temos... Eu quero terminar essa mensagem. Nós temos uma esperança maravilhosa, que Deus prometeu, através do profeta Isaías, que Ele sempre vai falar conosco. Tem alguém aí que está me assistindo, e você estava, escute isso, flertando com o pecado. Tem alguém aí que está me escutando e você estava flertando com a desobediência. Tem alguém aí que está me escutando e você já estava buscando argumentos, álibis, para tomar o caminho errado. Mas aí vem Deus hoje, aleluia, e fala por minha vida, por intermédio do Espírito Santo, e lhe diz: ouve o Senhor, entenda a voz dEle, compreenda o que Ele quer, conheça a voz do Senhor e obedeça, porque na voz dEle está a vida, na voz dEle está a bênção. Não é por acaso que Deus está falando com você hoje. A resposta está nesse versículo, Isaías 30, 21. Disse o escritor sagrado: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos, aleluia, ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Aleluia! Quando você se desviar para a direita, quando você se desviar para a esquerda, atrás de ti, prometeu o Senhor, os seus ouvidos ouvirão a voz que te dirá: este é o caminho, andai nele. Quem é o caminho? O caminho é Jesus, Ele é a verdade, Ele é a vida, e agora você precisa ficar no caminho. Fique no caminho, não importa se aos teus olhos você não tem o que esperava. Eu quero dizer algo para você, talvez você não tenha o que você esperava, mas se você for honesto, você vai perceber que você tem tudo o que precisa. Oh, aleluia! Eva tinha tudo o que precisava lá no Éden, mas o diabo agora fez uma propaganda do inferno diante dos olhos dela, e ela agora achava que precisava daquele fruto. Ela não precisava, ela tinha um fruto da árvore da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Ela tinha Jesus, ela não precisava de mais nada. Você tem Jesus, você não precisa de mais nada. Então essa voz vem atrás de você hoje e diz: fica no caminho, este é o caminho, aleluia, este é o caminho, e conforme disse Jesus Cristo, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Elas seguem por quê? Porque conhecem a voz do bom pastor. Deus está falando com alguém aí, e Deus fala, e Deus fala por amor. Foi o que nós lemos no texto inicial, João 12, 30. Disse então Jesus Cristo: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Sabe por que Deus fala? Porque Deus ama. Sabe por que Deus não para de falar com você? Porque Deus te ama. Alguém está ouvindo essa mensagem e você está irado, porque o Senhor, como diz aí, te pegou no pulo do gato. Você estava preparando para o erro, para o desvio, mas veio o Senhor e agora diz: fica no caminho. Este é o caminho. Oh, glorifique o nome do Senhor, porque Ele te ama, por isso Ele fala com você.
disse Jesus Cristo, essa voz veio por amor de vocês, Ele ama vocês, aleluia. E eu termino dizendo algo a você, a voz do Senhor é maravilhosa. A voz do Senhor, se você pode ouvi-la, você pode receber coisas maravilhosas. Nem todos podem ouvir. Está escrito em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nem todos podem ouvir, só quem tem ouvidos. E quem coloca essa capacidade de ouvir a Deus? O Espírito Santo. Nós aprendemos aqui hoje. O primeiro grupo pensou que fosse um trovão, o segundo grupo pensou que fosse um anjo, mas os discípulos entenderam o que Deus falou. Por quê? Porque o Espírito Santo operou na vida dos discípulos. O Espírito Santo está operando em tua vida. Sabe por quê? Para que você ouça a voz de Deus. Porque se você ouvir a voz de Deus, a bênção do Senhor estará sobre você. É o que diz em Deuteronômio 28, acontecerá que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor te exaltará sobre todas as nações. Quando? Quando você ouvir. Quando você ouvir. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, por isso eu abri essa mensagem falando que Deus falou com Josué, falou com Moisés, falou com Abraão, falou com Jefté, falou com Gideão. Olha com quem Deus falou, e agora Deus está falando comigo, agora Deus está falando com você. Olha só o que aconteceu na vida desses homens depois que Deus falou com eles. Você compreende a grandeza de ouvir a voz de Deus? Você não pode pisar naquilo que Deus fala. Você não pode tratar as pérolas que Deus tem lhe dado de qualquer maneira. Você precisa guardar no seu coração para não pecar contra Deus. Quem não dar o valor devido à voz do Senhor vai acabar pecando contra Deus. Quando você ouve a voz do Senhor, você pode com certeza ser exaltado. Segundo, quando você ouve a voz do Senhor, você tem fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Quando você ouve a voz do Senhor, você é liberto. A voz do Senhor liberta. Entenda isso. A Bíblia diz que o povo de Deus, os hebreus, estavam presos como escravos no Egito. Como que foi a libertação daquele povo? Ela aconteceu quando Moisés ouviu a voz do Senhor no meio da sarça. A voz do Senhor anunciou a libertação daquele povo. Entenda isso. Se você ouve a voz do Senhor e dá o devido valor à voz do Senhor, você será liberto. Mas não, eu preciso que o André coloque a mão na minha cabeça. Eu posso colocar a mão na sua cabeça? Sim, mas o Senhor está dando todo o subsídio para você ser liberto. Ele está dando a palavra dele. Salmo 107, versículo 20. E o Senhor enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Quando Ele livrou eles da destruição? Quando Ele enviou a sua palavra. Você está entendendo? A voz do Senhor. A voz do Senhor liberta. Olha, a voz do Senhor estabelece grandes ministérios. Ei, eu vou falar profeticamente aqui. Alguém está aí, e você está ouvindo esta mensagem hoje. Você ficou até o final. Sabe por que você ficou até o final? Porque você precisava ouvir o que eu vou te dizer hoje. A voz do Senhor estabelece grandes ministérios. E a voz do Senhor hoje alcança você, abre o teu entendimento, abre a tua mente, faz você compreender as coisas espirituais. E hoje, em nome de Jesus Cristo, começa um ministério na tua vida. O plano de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus começa na tua vida hoje, em nome de Jesus. Foi o que aconteceu com Isaías no capítulo 6 do seu livro. Disse Isaías: ouvi a voz do Senhor que me dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui o ministério de Isaías decola depois de ouvir a voz do Senhor.
Mesma coisa aconteceu no capítulo 1 de Jeremias, quando então Jeremias ouviu a voz do Senhor. Disse Jeremias no versículo 4: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei às nações e te dei por profeta. Eles ouviram a voz do Senhor e o ministério começou. Oh, a voz do Senhor. A voz do Senhor. Então, amados, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não dê ouvidos às outras vozes, ouça a voz de Deus. E eu termino dizendo a você: Jesus é a doce voz do Deus Todo-Poderoso. Jesus, a voz de Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Alguém está aí e você não estava dando devido valor à voz do Senhor. É como você ir ao médico e o médico te dar uma receita e você não acreditar que a receita funcione, que o remédio funcione. E você coloca a receita dentro da tua gaveta e você segue a tua vida. Depois de um tempo você está com o mesmo problema e você então diz: doutor, não mudou a minha vida. E a pergunta do médico é: você tomou o remédio que eu mandei? Você deu crédito ao que eu falei com você? Não. Então não há mudança. Se você não pode ouvir a Deus, se você não pode dar crédito no que Deus fala, se você não pode permanecer na direção que Deus te deu, não há mudança, não há milagre, não há libertação, não há cura, não há propósito, não há espírito, não há vida. Por quê? Porque não dá o devido valor à voz do Senhor. Deus fala e Ele tem falado com você. Você é um privilegiado. Ouça, compreenda, obedeça a voz do Senhor, que é uma voz como de muitas águas, é uma voz poderosa, mas é uma voz cheia de amor e graça pelos seus filhos. Oremos ao Senhor, feche os teus olhos, peça para Deus agora te ajudar a obedecer a voz do Senhor. Peça para o Senhor te revelar as coisas ocultas que você não consegue entender. Fale com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te dou graças, porque o Senhor nunca se calou. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. O Senhor continua falando, Pai, como disse Isaías, uma voz por trás de nós dizendo: não se incline para a esquerda, não se incline para a direita, mas fique no caminho. Meu Deus, abençoa a vida deste homem e desta mulher agora. Espírito da sabedoria, Espírito da verdade, toca agora na vida desta pessoa, quebrando cadeias. Alguém está aí, está oprimido pelo maligno. Alguém, Senhor, que não consegue obedecer a voz do Senhor, anda 2 dias na presença e depois se desvia, é enganado por todo tipo de voz, ó Pai. Essa pessoa precisa do Teu Espírito, essa pessoa precisa ser revestida hoje, Pai, de fortalecimento, de graça, de sabedoria. Então, ó Pai, que esta palavra que eu preguei com o intuito de glorificar o Teu nome, possa achar guarida neste coração, abençoando a vida deste homem, abençoando a vida desta mulher, mudando a história. Deus, não se cale, continue falando. A Tua voz é maravilhosa, a Tua voz é bondosa, e nós, como a Tua igreja, queremos obedecer, e nós sabemos, se nós te obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus.